Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para nós começarmos esse nosso segundo ciclo do ano letivo, né? Nas nossas aulas de filosofia, tratando ainda de uma relação política que nós encerramos o nosso primeiro trimestre, né? Falando de Estado e de poder. A gente viu as relações éticas e morais que tem na política, correto? No finalzinho do nosso trimestre passado. A gente começa a ver a partir da aula de hoje, então, essa relação entre Estado e poder. O que é poder e qual é a relação que tem dentro de um Estado, de um ente político, de um ente federativo, do núcleo familiar e por aí vai. Tudo bem? Lembrando que, então, o conteúdo a gente vai começar na aula de hoje, mas ele não vai encerrar na aula de hoje, tudo bem? A gente vai continuar na próxima semana ainda debatendo alguns pontos em cima deste conteúdo. Então, prestando atenção na aula, lembrando que ao término dessa videoaula, nós teremos alguma atividade para ser feita lá na plataforma, tá bom? Provavelmente essa atividade vocês vão ter que fazer consultando essa videoaula. Então é bom vocês não perderem o tempo da aula, porque, né, vocês têm 6 horários, já tem outra aula para assistirem. Então, prestando bastante atenção, que eu vou fazer algumas perguntas sobre conceitos importantes da aula de hoje. Belezinha? Vamos lá então. Estado e poder. Vamos primeiramente, antes de mais nada, pensar esse conceito sobre o poder, né? O que vai ser o poder? O que é o poder para vocês, né? É o poder de fazer alguma coisa, de ser poderoso, de ser forte, né? Ter autoridade. O que é poder nesse sentido? Poder e autoridade frequentemente são entendidos como sinônimos, né? Mas a confusão entre o significado dessas palavras leva a definir que o exercício do poder como obediência a uma autoridade reconhecida por uma comunidade, né? Por exemplo, a tia Ju. A tia Ju lá no colégio, ela tem o poder ou tem a autoridade? Ela tem um poder sobre os professores, né, como está aí no nosso texto, sobre os alunos, sobre os funcionários de uma escola, né? E esse poder vai legitimar a autoridade do cargo dela de diretora. Como diretor, você tem algumas funções a zelar. Assim como eu em sala de aula. O professor tem poder, tem autoridade? Tem. E tem uma missão, né? Tem um objetivo, que é ensinar o aluno. Para ensinar esse aluno, ele vai usar alguns recursos, entre elas o poder, né? O poder de comandar a sala de aula. Então, os políticos também eles exercem poder porque os eleitores reconhecem a autoridade dos candidatos eleitos aos cargos públicos. Lembrando que autoridade não é a mesma coisa que autoritarismo. Em história, a gente ainda vai debater esse ano sobre o que é o autoritarismo. Mas autoritarismo ele é diferente de autoridade. Autoridade dentro da casa de vocês tem uma pessoa ou duas pessoas que têm autoridade, né? Que é o pai e a mãe de vocês. Então, em qualquer relação social, nós temos essa ligação com o conceito de autoridade, que vai diferenciar, às vezes, de poder. Às vezes você tem autoridade e às vezes você não tem o poder em si, tá bom? Então essa não é ter tanta única definição para entender o exercício do poder. O poder também pode ser exercido mesmo quando sua legitimidade não é reconhecida pelos membros da comunidade que deve obedecer-lhe. Então, assim, é preciso elaborar uma definição de poder que não exclua os casos em que o poder seja exercido sem nenhuma legitimidade ou reconhecimento, né? E aí a gente está falando geralmente de algumas relações políticas de alguns lugares onde a pessoa que tem o poder ela não tem autoridade, né? Não tem legitimidade. E aí como é que ela vai exercer esse poder? Essa discussão mesmo a gente está tendo atualmente na política brasileira. De quem é o poder do Brasil? É do presidente? É do STF? É do Congresso? Né? A gente sabe que na Carta Constitucional o nosso poder ele é tripartite. O que isso quer dizer? Ele é dividido em 3 partes, seguindo as ideias iluministas de Montesquieu. Então, no Brasil, nós temos não um, mas 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas desses 3 poderes, tem um que manda mais do que o outro? Não. Não. Por mais que algumas pessoas achem que sim, não existe um poder que sobressaia sobre os outros. É justamente por isso que existem 3 poderes no Brasil, que é para justamente um fiscalizar o outro e o poder ser harmônico. É claro que, como a gente vai para a urna, o nosso voto principal é para presidente, às vezes a gente tende a entender que o poder presidencial ele é o poder absoluto e maior do Brasil, e não é. Às vezes a gente precisa muito mais do Congresso do que o presidente para aprovar ou não aprovar certas coisas que vai beneficiar os brasileiros e tudo mais. Mas essa é uma discussão política que fica para uma outra aula, tudo bem? Continuando o pensamento sobre o conceito de poder. O filósofo francês Gérard Lebrun, que já faleceu, né, no finalzinho do século passado, segundo ele, o poder deve ser entendido como potência, força e dominação. Essas 3 partes. Potência, força, dominação. O que seria potência? Potência é a capacidade de alguém
desempenhar uma ação a qualquer tempo, independentemente de essa ação se efetivar ou não. Força. Força é o meio utilizado para influenciar o comportamento de alguém. E, enfim, dominação é a oportunidade de impor a própria vontade contra qualquer resistência, tá bom? Então, poder, para ele, vai ter essas três ligações: potência, força e dominação. E com base nessas três categorias que o conceito de poder de política pode ser entendido, que a gente vai debater bastante a partir de agora, tá bom? Para começarmos então a abrir esse nosso leque, né, dessa nossa referência sobre Estado e poder, tem essa tirinha para a gente analisarmos juntos agora. No primeiro quadrinho está bem assim, ó: o poder não se impõe pela força e sim pelas ideias, diz um homem engravatado, né, com o dedinho levantado. No segundo quadrinho, uma outra pessoa diz: e se alguém não concordar com isso? Faz essa pergunta, né? No terceiro quadrinho, que já é para impor uma ideia de raiva, né, de ódio, ele falando, ele vai falar: vai levar um monte de porradas. Ou seja, vamos analisar essas três categorias que Gerard Lebrun falou sobre o que é poder: potência, força e dominação. Já que potência é a capacidade de alguém desempenhar uma ação a qualquer tempo, independentemente de essa ação se efetivar ou não, nós podemos ver que ele tem uma ideia que sobressai sobre esse personagem aqui na nossa tirinha, sobre como se pode impor a força, né? O poder, no caso, né? Que é através da força, né? Só que a força, para Gerard, ele é um meio utilizado para influenciar o comportamento de alguém. E qual meio que ele vai utilizar para influenciar? Descendo a porrada, né? Então a força para ele é dando uma porrada para ela entender que o poder pode se impor não pode se impor pelas forças, e sim pelas ideias. Só que a gente vê a contradição nesse quadrinho porque ele, para defender o uso das ideias para explicar o poder da força, o significado do poder, ele vai defender o uso das ideias, mas o último quadrinho ele defende o uso da força. Então a gente vê uma contradição significativa, né, nessa relação que esse personagem desse quadrinho quer fazer. Então vamos lembrar, né, que poder é a capacidade de comandar algo utilizando alguns recursos, que para Gerard eram esses três pontos importantes. Poder e política. Então, vamos falar dessa relação entre poder e política. Geralmente a gente compreende a ideia de poder inserida apenas na esfera política, porque é o que basicamente a gente consome, né? E ainda mais em épocas de pandemia, que está todo mundo em casa vendo jornal, assim, espero, de vez em quando, né? Mas não sempre. Pode assistir uma besteira, uma sériezinha também faz parte. A gente sempre vai entender, a gente tende a entender que o poder sempre está ligado à política, mas não é só na política que nós exercemos e fazemos uso do poder, né? A definição apresentada na abertura, então, que a gente viu, supera essa visão imediata, na medida em que expande a noção de poder para esferas da vida que não se ligam diretamente ao exercício institucional da política. O primeiro exemplo lá da tia Ju, né, na escola. Uma escola é um ente político, uma unidade política. Por mais que a gente tenha política dentro de uma escola, a gente não está falando de uma sede política como é o Congresso, os palácios, tanto da Justiça como o Palácio da Alvorada, né, do STF. Então a gente pode ver que essa noção de poder ele extrapola um pouco a esfera da política, por mais que a gente fale muito dentro da política sobre o poder, né? Porque geralmente os candidatos que são eleitos para os cargos de presidente, senadores, deputados e por aí vai, eles estão atrás de poder ou atrás do dinheiro, do salário que é alto, né, desses cargos, né? Em alguns casos, é pelo salário também, porque, enfim, 30 mil eu acho que faz diferença no bolso de qualquer pessoa, que é o salário atual no Brasil, geralmente, desses cargos, né? Mas mais do que o dinheiro em si, eles estão atrás do poder. E eu não estou falando de corrupção, tá, gente? Vamos falar como conceito geral da política, né? Que alguns de vocês já podem estar pensando: ah, estão atrás de dinheiro sim, porque quase todos os políticos fazem corrupção e tudo mais. Não, vamos pensar numa sociedade utópica agora, né? Que tudo é bonitinho, que não tem roubo, não tem corrupção. Vamos pensar assim. Então, na política, eles não estão atrás somente do dinheiro, eles estão atrás do poder. O poder é o quê? O poder de criar leis, de criar regulamentações que beneficiem o Brasil, o brasileiro e tudo mais, que faça com que o nosso país progrida, né? E a nossa sociedade vai junto com isso. Então a gente entender essa relação que o poder sai da política também em alguns elementos, inclusive dentro da nossa própria casa, que a gente vai ver já já. Então há poder na relação entre pais e irmãos, entre a esposa e o marido, entre adultos e crianças. Quer dizer, há poder sempre que uma relação de dominação, com ou sem o uso da violência, pode ser exercida. Lembrando que o texto já faz referência com ou sem o uso da violência. Então o poder, às vezes, para ser exercido, pode ser utilizado a violência.
E aí a gente está falando se esse poder é democrático ou não, se ele é certo ou não. Isso é uma discussão ética e moral que a gente já teve. A gente está falando que aqui o poder ele pode ser exercido com a violência ou não. Né? Dessa forma, então, a política é somente um dos campos de efetivação do exercício do poder. Então, por sua dimensão coletiva, isto é, pela influência que a política exerce no cotidiano, do jeito que a política exerce influência sobre nós, né, sobre a sociedade, sobre os brasileiros, dedicamos a ela primazia quando pensamos na relação do poder. Mas é preciso ter em mente que essa é apenas uma das faces do poder. De toda forma, e para voltarmos ao tema da legitimidade, né, contemporaneamente localizamos no Estado, com E maiúsculo, né, ou seja, país, o lugar privilegiado do poder e da política. Então a gente vai ver que o Estado, essa noção de Estado, de país, ele é muito importante para definir as regras, as bases, né, das regras sobre como exercer o poder e a política dentro de um território. Né? Então, para começar isso, a gente vai fazer uma pequena viagem historiográfica agora. Né? A visão do liberalismo clássico. Vocês lembram quando é que foi o liberalismo econômico? Quando foi criado esse termo? Quando é que foi criado esse conceito do liberalismo econômico? Não? Vamos lá, então. A origem do liberalismo clássico é localizada frequentemente no século XVII com o filósofo John Locke. Né? John Locke ele foi um teórico econômico também, então boa parte do liberalismo econômico de Adam Smith é baseado em algumas ideias do liberalismo clássico do filósofo John Locke. Então a gente tem uma relação importante. Época do Iluminismo, época do século das luzes, lembra dessa história? Então, evitar a organização de regimes arbitrários e autoritários que pudessem comprometer o exercício das liberdades individuais, como a liberdade de expressão, né? Foi um dos principais objetivos do liberalismo, né, que propunha a instituição de regimes democráticos baseados na soberania popular para garantir a liberdade, a igualdade e a autonomia dos indivíduos. Né? Então, no liberalismo clássico, nós temos esse conceito de ser livres, né? A liberdade democrática. Ou seja, a gente tem dentro de uma sociedade, a gente vai ter esses conceitos reunidos de liberdade, igualdade e autonomia de cada um dos indivíduos, né? Então ele não vai ser controlado, ele não vai ser poldado, ele vai ser livre para esse pensamento. Mas é claro que a gente tudo, como diz aquele velho verso, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Então esse ser humano, essa pessoa que vive em sociedade e que é livre, ela deve seguir um conjunto de regras e normas, né? Que a gente discutiu um pouquinho lá em ética e moral. Mas era isso que John Locke vai propor, que é esse sistema livre para ir confrontar essa ideia de um regime autoritário, arbitrário, que eram as monarquias absolutistas até aquele momento, os governos que eram fechados. Não, os governos agora têm que ser democráticos, a população tem que participar dessas decisões políticas, né? Então a esfera do poder tem que chegar ao povo. Então a garantia das liberdades individuais, entretanto, levantava uma questão complexa. Os indivíduos podiam entrar em consenso a respeito de temas polêmicos, mas podiam expressar opiniões, mas também, aliás, né, podiam expressar opiniões irreconciliáveis entre si. Assim, podiam surgir divergências profundas sobre o melhor modo de conduzir a vida política de um Estado, dificultando a tomada de uma decisão importante. E esse é um ponto central até hoje nas discussões dos Estados modernos, né? As questões polêmicas, né? Então a gente às vezes tem uma questão muito difícil para debater em sociedade que a gente não consegue decidir porque cada um dos grupos que compõem uma sociedade pensa de um modo diferente, né? Aí eu já não vou entrar nesse debate agora, mas só vou levantar esse tema. Vamos discutir agora o aborto, né? O Congresso hoje senta para definir, vai ser liberado ou não o aborto no Brasil. É um tema simples de discussão? Não. É um tema muito complexo, que vai ter diversas opiniões frente ao Brasil, né? E aí a gente tem a opinião da igreja, a opinião da sociedade, a opinião da ciência. Então a gente tem todo um conjunto de pessoas que vai ter cada uma opinião própria sobre esse determinado assunto. Por isso a dificuldade em alguns temas para digerir, para gerenciar o Estado, né? Então por isso que, por mais que os indivíduos sejam livres para pensar e agir, quando se trata de viver em coletivo, viver em sociedade, nós temos uma dificuldade sobre determinados pontos importantes, tá bom? Quem criou essa ideia toda do liberalismo econômico foi esse carinha aí, John Locke. Simpático, né? A cara dele, né? Então, aquela galera daquela época ali, até o século XVIII, XIX, XX. Se bem que hoje em dia também tem uma galera que gosta de andar com os cabelão, né? Mas era sinal de inteligência, de uma pessoa ter conhecimento, ter um cabelo
deixar o cabelo crescer, né? No sentido de que aquela pessoa possui muita intelectualidade. Por isso que vários desses pensadores antigos, alguns tinham cabelo grande. E aqueles que não tinham, às vezes usavam perucas na hora de tirar fotografias não, né? Mas fazer pinturas sobre eles, tá bom? Vamos lá, continuando sobre o liberalismo então do John Locke. Ao proteger a liberdade e a autonomia individual, o liberalismo precisou lidar com o fato de que as opiniões podiam entrar em conflitos insuperáveis. O que é o Brasil hoje atual, entre direita e esquerda? É a gente debatendo coisas que nunca vai entrar, nunca vai chegar a um acordo, um consenso, né? Esse problema que se anunciava no liberalismo clássico aparece com toda a força no liberalismo econômico, na sociedade econômica em si, né? Então a questão levantada pelas concepções políticas liberais e enfrentada até mesmo por outras correntes teóricas foi a de garantir autonomia e liberdade individual em uma comunidade política que preservasse a igualdade, a segurança e a justiça social, né? Então, na tentativa de encontrar respostas que resolvessem a tensão entre essas duas exigências, a tolerância e a convivência em comunidade tornaram-se conceitos essenciais para o liberalismo, né? Tolerância e convivência, né? A tia Ju, com o Dabrão que vocês falam muito disso, né? De ser tolerante uns com os outros. Então, a gente precisa, para viver em sociedade, viver como um ser brasileiro, assim, né? A gente precisa desses dois conceitos muito bem claros no nosso sentido de vivência, de tolerância e de convivência. Porque tem certos pontos que a gente nunca vai chegar num acordo. E aí a gente vai deixar de viver se a gente, por acaso, não souber tolerar e conviver com o coleguinha do lado. Tá bom? Bom, aí vem outra esfera importante, né? O do Estado com a sociedade civil. O que vai ser a sociedade civil? A gente vê muito hoje falando sobre sociedade civil, né, nas TVs, na política, na Câmara, no Senado e tudo mais, né? Tudo em prol da sociedade civil. Mas o que é a sociedade civil? Então, os noticiários frequentemente utilizam a expressão sociedade civil para indicar algum tipo de manifestação ou de intervenção política da população, né? A sociedade civil reivindica do Estado tais medidas, ou a sociedade civil exige a aprovação de leis que beneficiem as áreas de saúde, da educação e da segurança. Apesar de ser utilizada em contextos políticos, atualmente a expressão sociedade civil não se confunde com o conceito de Estado e nem é mero sinônimo de sociedade. Quando esses conceitos passaram, então, a significar realidades distintas, né? Vai ser através de um outro cara, Thomas Hobbes. Então, o conceito de sociedade civil surgiu com os filósofos contratualistas, né? Mais particularmente com Thomas Hobbes. Segundo o contratualismo, a sociedade civil, ou o estado de sociedade, foi instituída com pacto social, estabelecido conjuntamente por indivíduos que se encontravam anteriormente no estado da natureza, né? Os filósofos contratualistas utilizavam em suas obras tanto sociedade civil como Estado ou governo. Para eles, esses conceitos não se opunham, ao contrário, se confundiam e diziam respeito à mesma realidade, né? Então esse é Thomas Hobbes, esse é o pensador da sociedade civil, desse conceito de sociedade civil, um dos mais importantes filósofos de uma escola filosófica chamada contratualismo, né? Então, Hegel, ele vai pensar um pouquinho diferente, né? Hegel e a concepção de Estado. Diferentemente dos contratualistas, Hegel não estabeleceu a distinção entre Estado de natureza e sociedade civil, mas entre três entes importantes: família, sociedade civil e Estado. Então vamos lá, entre os contratualistas só existia a sociedade civil e o Estado. Sociedade civil somos nós, as pessoas que fazem parte de um Estado. E o Estado, com E maiúsculo, é o governo, né? Então as pessoas que regem a política no país, né? No caso no Brasil, em prol da sua sociedade, a sociedade civil. Já Hegel faz a distinção criando um terceiro elemento, né? A da família. Então família, sociedade civil e Estado. Duas observações, então, devem ser feitas a partir e a respeito dessa classificação. Em primeiro lugar, a sociedade civil deixa de ser o estado final de desenvolvimento social, passando a ser o intermediário entre a família e o Estado. Então, a gente tem uma relação aí não homogênea, né? A gente vai ter uma hierarquia aí social, vamos dizer assim, importante, né? Primeiro é a família, segundo é a sociedade civil, terceiro é o Estado. Então, os contratualistas não faziam referência a nenhuma etapa posterior ao estabelecimento da sociedade civil. Em segundo lugar, a família, a sociedade civil e o Estado constituem o que Hegel denominava figuras de manifestação da vida ética, né? Então, o núcleo da vida ética se inicia com a família, por isso que ela está no primeiro ponto, né? Na primeira etapa.
e não com o indivíduo, né? O indivíduo, como uma pessoa só, ele não é dotado de sociabilidade, vamos dizer assim, né? Ele não aprende as normas que regem uma sociedade, um governo, um país, uma nação, né? Ele sozinho ele vai aprender as coisas que se referem a ele mesmo, né? Então, por meio da educação, a família prepara o indivíduo para a vida em comunidade. Então, a educação, né, o ensino começa lá na etapa familiar, né? Na qual precisará manter contato ético e político com os demais membros da coletividade, seja na sociedade civil, seja no Estado. Então, o homem ele vai aprender as normas de como se viver, como se portar dentro de casa, então dentro da família. E a partir do momento que ele aprende esses conceitos, ele vai fazer parte da sociedade civil, vai compor uma sociedade que possui regras próprias, regras para se viver dentro de um Estado, que é a terceira esfera política, né? Então, Hegel e o Estado. A sociedade civil é o segundo momento na vida ética, né? Nesse estágio, os membros de cada classe ou grupo social manifestam livremente seus interesses particulares e expressam suas opiniões diretamente ou por outros meios, como a imprensa. Entretanto, cabe ao Estado e não à sociedade civil superar a contradição resultante desses diferentes interesses. Então a gente tem vários interesses dentro de uma sociedade. Quem vai definir o que é certo e o que é errado dentro de um país vai ser o Estado. Então o governo é que ele define e dá o ponto final sobre alguma coisa, né? E quem rege esse poder na hora de julgar é um poder judiciário no Brasil, por exemplo, né? Que vai julgar uma esfera política, uma briga política de vida ética dentro de uma sociedade, né? Como a família também é um momento contraditório na vida ética, o Estado acaba se tornando a síntese das contradições dos dois momentos anteriores, a família e a sociedade civil, né? Então, ao mesmo tempo que se torna o estágio superior da vida ética. Hegel, dessa forma, então, apresentou uma resolução original para a questão levantada pelo liberalismo, reconhecendo que a sociedade civil era composta de interesses e opiniões divergentes, né? Lembra que eu falei, né? A questão do aborto, né? A gente tem várias opiniões dentro de uma sociedade, às vezes irreconciliáveis entre si. O filósofo, então, Hegel, vai teorizar que o Estado devia assumir um papel fundamental para superar as contradições entre os diversos interesses e opiniões presentes na sociedade civil. Por isso que eu falei que certos temas polêmicos não vai ser debatido em sociedade, vai ser debatido dentro dos poderes do Estado. Então, vai definir uma questão legal, a Câmara Legislativa, né, o Congresso vai criar as leis, as regras, que o Poder Judiciário vai julgar, né? E o Poder Executivo vai executar essas leis. Então, assim, né, o Estado controlando, né, tendo o consenso desses poderes, os conflitos e as divergências entre os indivíduos e entre as classes não seriam resolvidos pela sociedade civil, né, mas apenas pelo Estado. E essa é a figura criadora de toda essa teoria, né, Hegel, esses pensadores dessa relação entre Estado e poder. Turma, então entendemos até agora mais ou menos o que Hegel, o que Hobbes, né? O que Thomas Hobbes, o que essa galera pensava sobre essa relação de poder e Estado, né? Então o debate sobre Estado e poder ele vai continuar na próxima aula, a gente debatendo outros pensadores, outros filósofos que pensaram essa relação entre Estado e poder. Na próxima aula tem Marx, tem Engels, tem uma galerinha que vai debatendo um pouco essa relação importante dentro da área da filosofia. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei lá disponível para tirar as devidas dúvidas de vocês. Mas antes, reassistam a videoaula, às vezes uma pergunta, algo que eu vou responder para vocês, eu acabei de dizer anteriormente na videoaula. Então assistam novamente e após assistir essa aula, vocês partem para a plataforma para fazer lá a atividade lá do formulário. Belezinha? Abração, galera. Fiquem com Deus e até uma próxima.